A paz do Senhor, pequenos cristos. Então, estamos dando início ao nosso primeiro podcast aqui. E para iniciarmos nosso podcast, gostaria de fazer uma oração, né? Então não posso esquecer também de falar para vocês que o nosso tema do nosso podcast de hoje é a parábola dos talentos, tá, gente? Então vamos lá, vamos fazer nossa oração. Pai querido, ensina-me a orar da tua vontade, da tua perspectiva e não da minha. Abre os meus olhos espirituais para a revelação dos teus grandes propósitos para a minha vida e para a vida de todas as pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast. Espírito Santo de Deus, por favor, fala comigo e fala com teus filhos, Pai, para que eles possam dar ouvidos e que ouçam claramente a tua voz. E coloca em mim o desejo de ser santo, porque o Senhor é santo, assim também como o Senhor está colocando agora no coração desses ouvintes, Pai, esse desejo de ser santo. Enche-nos de adoração genuína, de modo que realmente a gente te agrade, Jesus, e que nos ajuda a orar, não somente para ser abençoado, mas porque realmente a gente te ama, porque realmente a gente quer aprender contigo. Ensina-nos a morrer para nós mesmos e deixar o Senhor viver através de nós, e derrama sobre nós o teu grande poder e unge nossos dons espirituais para servir a ti, e enche-nos da tua paixão pelas almas e nos ajude a testemunhar a todos que cruzarem nosso caminho, para que a gente fale, para que a gente demonstre, para que eles vejam através de nós, através do nosso modo de agir, através do nosso jeito de vestir, através do nosso brilho que o Senhor coloca em nossos rostos, Pai amado. Que essas pessoas vejam em nós o teu Espírito Santo, Pai. E te agradeço por tudo, que o Senhor venha dar entendimento a cada pessoa que está ouvindo este podcast e que nenhum mal aconteça, nenhum mal suceda, mas sim que cada conhecimento adquirido aqui se transforme em sabedoria. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast, ou como eu gosto de falar, policasts, né, gente? Vamos fazer a leitura do texto bíblico, que se encontra em Mateus 25, versículo 14, que diz assim a santa palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas. Ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregues o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, meus policasters, vamos então dar início, né? Na parábola, ela vai falar sobre um homem que, ao sair de viagem, ele chamou os seus servos e confiou a cada um deles os seus bens. A um, ele deu 5 talentos e a outro 2, e a um outro, ele deu apenas 1 talento
Tudo isso segundo a sua própria capacidade. E depois que ele fez isso, ele partiu. De início, eu gostaria de falar para vocês o que é um talento, né? Porque a parábola em si, ela está falando sobre os talentos. Bom, o talento ele pode ser de ouro, de prata ou de cobre. E ele era medido e valorizado de acordo com o tipo de metal e seu peso. E é necessário ressaltar aqui para vocês que o talento, ele era uma medida de peso, ele não era uma moeda. Porque a princípio, quando a pessoa lê essa parábola, ela pensa também que pode ser um dom espiritual, o tipo um talento que Deus colocou na pessoa, tipo um talento para cantar, um talento para servir, um talento para ministrar a palavra, mas aqui especificamente os talentos está se referindo a uma medida de peso. Já esclarecemos o que é um talento? Então vamos à continuidade. O que recebeu 5 talentos, como está escrito na palavra, né? Ele saiu e imediatamente ele negociou esses 5 talentos e ganhou mais 5. Sendo assim, o que ganhou 2 também fez do mesmo modo, negociou e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento apenas, ele saiu e enterrou esse talento, ele escondeu. Enquanto isso, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para ajustar contas, né? Chegou o momento de prestar as contas. E o que recebeu 5 talentos, né? Falou que tinha conseguido mais 5, e o que tinha 2 talentos falou que tinha recebido mais 2. E o senhor respondeu para eles assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E quando chega na vez do que recebeu apenas 1 talento, ele falou para o Senhor, né, que ele é um Senhor muito severo, que ceifa aonde não semeia, e isso gerou nele muito medo, e por conta disso, ele ao invés de investir, ao invés de buscar aumentar aquele valor, ele preferiu enterrar e devolver exatamente do mesmo jeito que o Senhor entregou para ele. Então, referente a isso, seu senhor responde: você é muito mal e você é muito negligente. Por quê? Como é que você sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então, já que você acreditava nisso, então cumpria, porém, que entregaste o que te confiei, esse único talento que eu te confiei, entregasse esse aos banqueiros, e quando eu voltasse, eu receberia com juros isto que é meu. Então, como esse servo ele não cumpriu, ele não evoluiu, ele não cresceu a partir daquele talento que o Senhor deu para ele, então o Senhor, que foi prestar contas com ele, lhe disse: vou tirar isso que eu te dei e vou dar o que tem 10, porque a todo o que lhe tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que está escrito aqui na palavra. O que me chama a atenção é esse terceiro servo, que ele recebeu apenas 1 talento. E na parábola vai dizer que cada um ele recebeu esse talento de acordo com a sua capacidade. Então, já que esse terceiro servo ele recebeu apenas 1 talento, eu acredito, né, que ele não tinha tanta capacidade assim. É tanto que ele recebeu apenas 1 talento. Talvez a função que ele exercia naquele lugar não fosse das mais importantes. E ainda tinha uma desvantagem nele, né? Que ele tinha muito medo. Ele tinha medo de ser repreendido pelo senhor dele. E ele sabia, né, que seu chefe era um homem muito rigoroso. E esse medo que ele tinha levou ele a enterrar esse talento e bloqueou, né, qualquer tipo de ideia de investimento que ele pudesse ter, para que esse talento ele fosse multiplicado. E quando eu li essa parábola, eu pensei: poxa, se eu fosse esse homem, esse servo, talvez, né, eu fizesse exatamente isso o que ele fez. Porque eu sei que não é fácil a pessoa receber um talento, receber um dom e não estar preparada. Às vezes a pessoa pensa: eu sou incapaz, eu não sou digna disso. Aí de repente o Espírito Santo ele põe no coração dessa pessoa o desejo, a vontade, põe esse dom espiritual para fazer a vontade de Deus. Então como é que a pessoa fica? A pessoa: meu Deus, eu recebi isso, o que é que eu faço agora? Como é que eu vou fazer?
Eu tô com medo de não atender a demanda que o Senhor quer que eu atenda. Eu tô com medo de não ser exatamente aquilo que o Senhor queria que eu fosse. Então, fica claro, né, que quando a pessoa não está devidamente preparada, nem psicologicamente, nem fisicamente, não tem as condições financeiras para pôr em prática, ou não tem ideias, não tem a criatividade necessária para conseguir investir naquilo que o Espírito Santo deu para nós, né não? E esse medo, né, ele impede qualquer pessoa de avançar. E tudo que esse céu queria era devolver o que era do Senhor do mesmo modo que recebeu, porque ele não queria estragar, ele não queria perder, então ele queria devolver dessa mesma forma. E foi, né? Foi exatamente isso que ele fez. Isso mostra, né, que o medo, ele só faz com que o investimento de Deus em nossas vidas, ele morra. Porque quando nós estamos com medo, ele bloqueia toda a estratégia de investimento que a gente poderia fazer para alcançar algo. Um plano, uma meta, nos impede de sermos empreendedores, nos impede de viver os sonhos de Deus, o propósito de Deus. E por isso na Bíblia está escrito que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Se esse terceiro servo, que recebeu apenas um talento, não tivesse medo, com certeza ele faria como os outros servos, né? Multiplicaria o talento. Porque Jesus, ele nos capacita. Só basta a gente pedir a ele e ele vai dar. Ele vai dar. Mas o medo fez com que ele paralisasse. O medo parou ele de forma que ele enterrou esse talento. Ele enterrou, não teve criatividade nenhuma, não teve vontade nenhuma. Na verdade, vontade tinha, só que ele tinha medo de investir naquilo. É como nós também, pessoas, seres humanos, que a gente, como eu falei, a gente recebe o dom de Deus, mas a gente fica com medo, muitas vezes de se expor, muitas vezes de falar algo errado. Mas a gente tem que entender que o Espírito Santo, ao decorrer que ele vê a nossa vontade de servir, nossa vontade de cumprir aquele objetivo, nossa vontade, ele vai nos capacitando. É ao decorrer do que a gente vai começando a pôr em prática aquilo que ele nos colocou, ele nos capacita e assim a gente consegue desenvolver um canto melhor, uma oralidade melhor, exortar melhor, né? Falar mais. E tudo no início é difícil mesmo, é um desafio, mas a gente tem que pegar esse desafio e acreditar fielmente em Deus, que Ele pode nos capacitar e que Ele pode repreender todo medo. Como eu falei, o Espírito Santo, o poder de Deus, Ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor, nós colocarmos o nosso coração no verdadeiro amor que é Jesus, lembrar do amor que nós temos por Ele, isso vai nos dar a força para colocar para fora, repreender todo o medo, esse medo que nos paralisa, né? E que a gente seja como os primeiros servos. A gente não pode ter medo de investir naquilo que Deus nos deu. E se você é como esse terceiro servo, eu te digo que não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando. E se Ele te confiou essa responsabilidade, é porque Ele sabe que você é capaz. Embora agora pareça que não é, que é impossível. Mas se Ele te confiou isso, é porque Ele sabe que você é capaz de investir, que você é capaz de crescer nessa área. Porque é certo que se você lançar sobre Deus, sobre Ele, né, todo medo, é certo que você vai deixar o medo e focar no temor. Deixando o medo, focando no temor a Deus, muitas estratégias de investimento você vai ter, porque Ele nos capacita. E na parábola, esse terceiro servo, ele foi vencido pelo medo e perdeu a oportunidade de avançar, de crescer e perdendo até aquilo que ele tinha. E ele foi lançado para fora, foi lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas para você, gente, eu falo para vocês que ainda existe esperança. E o fato de você estar ouvindo esse podcast, você já está sendo capacitado. Então se levante, tire esse talento de onde você enterrou e faça investimentos. Não deixe que ninguém, que nenhum medo te impeça de chegar, de avançar. E lembre-se de que quando chegar no dia do julgamento final, você terá que prestar contas a seu Deus. E você quer permanecer em quê? No medo que te impede de avançar
e te levará às trevas, onde haverá choro e ranger de dentes? Ou você quer se levantar, confiar, transformar esse medo em temor a Deus e lançar sobre Deus todo esse medo e receber dele a palavra: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei? E seja bem-vindo às bodas. Você prefere ouvir isso ou quer ouvir que você vai ser lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes? Com toda certeza, ninguém quer o mal para si. Então, eu sei que você quer alcançar esse objetivo que Deus te deu, mas esse medo está te paralisando. Você precisa entender que esse medo não vai te levar a lugar nenhum. Se exponha assim, fale do amor de Deus sim. Se você não tem condições de expandir, né, de crescer nesse projeto, de crescer nesse dom, esse talento que o Espírito Santo te concedeu, ore a Ele que Ele vai te capacitar, que Ele vai abrir portas, que Ele vai te dar oportunidades e vai abrir portas de onde você nem imaginava que abriria. E Ele vai te capacitar sim, se Ele te confiou, porque sabe que você é capaz. E esse Senhor que entregou os talentos, Ele sabia da capacidade desse terceiro servo. E mesmo que essa capacidade fosse pequena comparada aos primeiros servos, porque a um ele deu 5, porque sabia que essas pessoas tinham um nível maior de conhecimento, tinham um nível maior de investimento, né? Tinha estratégia já de empreendedores. Mas esse terceiro servo é como eu, como você, está começando agora, está começando a desenvolver isso ainda, não tem ainda muita capacidade. Então esse senhor confiou apenas um talento com o objetivo de que aquela pessoa investisse, de que ele crescesse. Pois como está escrito, Deus conhece a nossa estrutura, e é claro que aquele servo, mesmo sem conhecer a própria capacidade, ele poderia ter se esforçado um pouco mais. E como está escrito em 2 Crônicas 15:7, que vai dizer assim: mas vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Porque mesmo nós nos sentindo incapazes de fazer algo, mas se foi algo que Deus confiou para nós, que Ele entregou em nossas mãos, a gente pode ter a certeza de que somos capazes sim de realizar. É que se Deus deu, é porque Ele sabe que nós somos capazes e Ele vai nos capacitando, nos fortalecendo, fazendo então com que esse medo de falhar, de não ser digno, se transforme de fato no temor. O que eu quero chamar a atenção para você nesse podcast é para que vocês não sejam como esse terceiro servo. Se vocês forem como esse terceiro servo, que mudem, que ainda tem tempo, ainda dá tempo para mudar. Não enterre mais esse talento que Deus te deu, deixa Ele mudar você. E quando chegar o grande dia, você vai dizer para Ele: Senhor, me confiaste em um talento, mas hoje estou aqui te entregando não apenas um talento, mas multipliquei esse talento que o Senhor me deu, porque eu me esforcei, eu usei estratégias e ferramentas que eu não sabia que tinha, e hoje estou aqui para te agradecer por ter confiado em mim. E então o Senhor dirá para você: foi você, né? Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha comigo para as bodas. É como eu digo para vocês: não deixe que o medo roube a sua salvação. Você é capaz de vencê-lo. Não persista no medo, pois ele te levará para as trevas, onde haverá choros e ranger de dentes. Acredite que você pode e que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Somos capazes de fazer tudo com a ajuda de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, pois Ele nos dará forças. Chegamos ao fim desse nosso primeiro podcast. Que o Espírito Santo continue te dando discernimento. Pegue a Bíblia, leia esse capítulo de novo e você vai ter cada vez mais discernimento a respeito dessa parábola dos talentos. E cada vez que você lê, o Espírito Santo vai te traduzir, vai te dar o discernimento de uma forma diferente. Pode ser uma forma diferente dessa que eu falei aqui, mas eu sei que o Espírito Santo, ele vai te capacitar para entender de fato que aquilo ele quer que você entenda através dessa parábola dos talentos. Estamos juntos, espero vocês no próximo podcast.